como o Romy já falou um pouco, apresentou um pouco, né? Meu nome é Michele. Eu conheci o Romy no acampamento da Portas Abertas, tá? Então a gente fala que os cristãos perseguidos, a gente foi para se envolver e eles acabaram fazendo um favor para a gente também. A gente se encontrou no primeiro acampamento que teve dos jovens, do Underground, no segundo, em 2001, e aí Deus mudou a história da nossa vida e a gente está aí juntos agora representando a missão. Eu também sou filha de missionários, mas hoje eu não vou contar a minha história. Meus pais também trabalharam lá em Angola, né? A hora que o Edilson falou, lembrei um pouquinho. Também tem muitas histórias de lá, mas hoje não vai ser o foco. A gente vai falar da Portas Abertas mesmo. Eu gostaria, antes de ler um texto da Bíblia, mas eu vou pedir que os irmãos não acompanhem comigo a Bíblia, tá? Que a gente, às vezes, gosta de pensar um pouquinho como que é para o cristão perseguido. Então, a gente já tenta vivenciar um pouquinho isso. Que muitas vezes eles não têm a Bíblia para acompanhar e alguns, até que um pouquinho vou falar hoje, não sabem nem ler. Então, mesmo quando tem acesso, tem essa dificuldade, questão de ler, de manusear a Bíblia. Então, os irmãos vão prestar bastante atenção, o texto vocês já conhecem com certeza. Vou ler só alguns versículos, na verdade, para falar um pouquinho. Eu vou ler João, capítulo 4. E só lembrando um pouquinho aqui, tem um contexto da história da mulher, né, a mulher samaritana, que foi pegar água lá no poço e encontra Jesus. E aí eu vou ler aqui o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí aqui nesse meio do texto, eles começam a falar sobre adoração, e eu vou já pular para o versículo 23. E aí Jesus diz a ela, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste momento chegaram seus discípulos que se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi até a cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, antes a gente sabe ali do contexto, né? A mulher que estava lá foi pegar a água e aí Jesus aproxima dela, ela acha aquilo estranho, porque não era normal, né? Um homem, ainda mais sendo judeu, falar com ela, que era uma samaritana. E aí Jesus fala um pouco da própria história da vida dela, vai revelando, né? Por isso que ela chega naquela conclusão, Senhor, tu és profeta. E vai mostrando para ela um pouco da vida dela, né? Que talvez ela mesma não estivesse refletindo sobre tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E revelando um pouco da identidade dela e vão conversando sobre a água da vida, enfim. E eu pensei um pouco nesse texto, vou estar contando algumas histórias de algumas cristãs, e achei que estava bem, dava para associar bastante com a história da mulher samaritana. E quando eu estava pensando alguma coisa do que eu ia falar hoje, eu comecei a estar em casa sentindo assim, que às vezes o Ron já tinha falado um pouco isso, mas eu acho que eu nunca tinha tido essa percepção antes, de sentir um pouco assim, indigno de estar aqui na frente representando essas cristãs, né? Porque a gente tem uma vida mais fácil aqui no Brasil e aí parece muito fácil vir e falar, né? E eu até conversei um pouco com Deus sobre isso, mas ao mesmo tempo veio aquela palavra de Deus falando, né? Se eu me calar, provavelmente algumas pessoas não vão conhecer essas cristãs, né? Não vão ouvir essas histórias, né? Como o irmão Dilson também contou aqui, histórias que às vezes a gente nem ouve falar, não sai no noticiário, né? Não sai no Jornal Nacional, não são publicadas no jornal. E se a gente não tiver alguém que vem representar essas pessoas, provavelmente a gente não vai nem se lembrar deles, sabe, dos países, das coisas que acontecem, mas
Não especificamente. E eu acho que quando a gente conta as histórias, quando a gente traz esses testemunhos, a gente consegue trazer o nome da pessoa, aquela pessoa, né? Não fica uma coisa, ora pelos cristãos, tá bom, o nome de Jesus, amém, né? É uma coisa mais pessoal. E eu acho que isso que é importante. E é por isso que a gente está aqui para representar esses irmãos. Eu estava pensando um pouquinho, às vezes, as mulheres, né, pensando um pouco mais no foco que eu ia dar hoje, às vezes a gente se sente um pouco injustiçada, a gente quer brigar pelos nossos direitos, né? Agora tá essa história aí de vagão de metrô separado e não sei o quê, e as mulheres vão pra rua. Então, eu estava pensando sobre essa liberdade que a gente tem no Brasil, apesar de, né, a gente sabendo de histórias, talvez até pessoas conhecidas, com histórias de abuso, com histórias enfim, de desrespeito. Mas até estava percebendo, né, observando os detalhes. Cheguei na igreja, uma irmã veio, conversou, se apresentou. Quer dizer, uma liberdade que a gente tem, conversou com meu marido, não tem essa dificuldade de falar, não, é um homem. Toda a questão da nossa cultura. Aí fiquei observando ali a irmã que está mexendo no projetor, uma mulher ali, as irmãs aqui na frente cantando, toda essa liberdade. E até pensei em mim mesma, falei, poxa, eu estarei aqui na frente, né, falando para os homens, ouvindo as pessoas. Então, essa liberdade que a gente já tem, que a gente conquistou e que a gente às vezes esquece disso, né? Esse privilégio de a gente estar, apesar de algumas indiferenças, da gente ter esse direito, ter esse privilégio de estar aqui, de estar compartilhando. Uma das histórias que eu estava vendo lá no país de Mianmar é da Tiri. A Tiri é a esposa de um pastor e ela estava... O pessoal da Portas Abertas esteve lá em Mianmar, e aí um dos trabalhos da Portas Abertas é ouvir os cristãos perseguidos, né? Ouvir o que eles têm para dizer, ouvir a necessidade deles, né? Porque só mandar recursos, vamos levantar dinheiro e vamos mandar. Às vezes nem é isso o mais importante para eles. Às vezes é alguém que ouça, que eles possam... eu lembro até do momento que a gente estava lá em Angola e meus pais falavam muito isso, que às vezes era muito importante quando vinha uma visita do Brasil só para eles poderem falar tudo o que estava passando, desabafar, abrir o coração. E isso a Portas Abertas também tem feito. E óbvio que com aquela conclusão, né, com essa conversa, eles conseguem trabalhar, direcionar alguma coisa. Vocês estão precisando disso, de aquilo. E aí ela estava sendo a formatura dos pessoal de teologia, dos pastores. E aí a Tiri, que é a esposa dos pastores, estava ali reunido com o pessoal da Portas Abertas, e ela começou a contar as coisas, abriu seu coração, e falando que lá a educação das mulheres, ela termina onde começa a necessidade da família. Então elas estudam, mas assim, se em algum momento aquela adolescente, até criança mesmo, ou até mesmo a mulher já adulta precisa trabalhar para sustentar a família, então a educação fica bem de segundo plano mesmo. Não tem muito o que fazer. E elas acabam muito trabalhando em campo, né? Trabalho forçado mesmo, trabalho braçal, esses campos de trabalho. E essa Tiri estava falando que ela pertence a uma comunidade muito pequena, que a maioria é cristã, né? Que foi um pessoal que foi colonizado pela Europa, e eles, cristãos assim, também mais denominacionais, né? E que eles já estão perdendo essa raiz, essa tradição cristã. Por quê? Porque, por exemplo, as meninas, quando estão na adolescência, acabam sendo prometidas para casamento hindu. Por quê? Porque financeiramente vale a pena para a família, porque aí os hindus pagam mais do que os cristãos, né? Para ficar com aquela moça. Então, assim, aí já está virando uma coisa que já se perde essa coisa do cristianismo, porque para a família, às vezes, compensa mais dar a filha para um hindu, para elas se casarem. E até foi muito abençoador o trabalho do Edilson falando aqui, porque eu falei assim, poxa vida, está muito de encontro com o que eu ia falar hoje. Amém por isso, Edilson, que você trouxe essa palavra. E ela começou a falar que eles moram com uma família do marido, e que às vezes ela está em casa, ela quer compartilhar com a família dele sobre o Evangelho, mas nem isso ela se sente digna de fazer, por ser mulher. Então, e lá, né, quando você tem um ambiente único, onde tem as mulheres e os homens, onde você tem homem presente, a mulher
a palavra dela não vale nada, ela não pode nem se dirigir às vezes ao homem para falar alguma coisa, a não ser quando é perguntada e ela pode responder. Então, até isso ela começou a desabafar, que às vezes ela quer compartilhar o evangelho com a família do marido dela, com quem ela convive o dia inteiro, fica ali o sogro, a sogra, e quando tem um homem presente ela não pode nem falar do evangelho, mesmo querendo. E muitos delas também, assim, ela compartilhou que elas gostariam muito de ler a Bíblia, mas que a maioria é analfabeto. Então, assim, elas nem conseguem ler a Bíblia, mesmo quando tem acesso. E esse é um dos projetos que agora a Portas Abertas está focando, a questão da alfabetização das pessoas. E eu achei interessante porque eu estava até lembrando ontem com meu marido em casa que uma das primeiras coisas que eu fiz lá em Angola, quando eu cheguei, foi essa coisa de trabalhar com alfabetização. Eu estava com 12 para 13 anos e eu falei pra minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa, né? Já estamos aqui, né? Vamos fazer alguma coisa interessante, sei lá. E aí eu descobri que tinha um projeto perto da minha casa de alfabetização de adultos. E eu sempre gostei dessa coisa, da educação e tal. E aí me envolvi, no fim a professora abandonou e eu que assumi. E aí a gente sentava no chão, eram mulheres, né, que eu ensinava. E eu ensinava elas do jeito que eu sabia também, sem faculdade, né, novinha, sem nenhuma pedagogia, nenhuma técnica pedagógica que hoje conheço, mas sentava ali com elas, ensinando a ler, ensinando a contar, que elas trabalham muito com os negócios lá em Angola, então pegava as pedrinhas, ensinando a contar, e aquelas mulheres toda semana estavam ali agradecendo, né? Essa oportunidade que elas podiam estar aprendendo a ler, e principalmente por causa disso, porque elas queriam ler a Bíblia e às vezes não conseguiam. E aí, pensando no texto da mulher samaritana de novo, eu estava vendo que a mulher samaritana ela tinha uma visão de si mesma e do mestre, né, de Jesus, que ela começa a chamar ele como mestre, do que ela tinha ouvido falar. Né? Ela não tinha tido um encontro pessoal ainda. Ela sabia de Jesus do que ela tinha ouvido falar. Tanto que ela fala para ele, né, vai vir o Messias, ou seja, ela não conseguia perceber que ele era o próprio Messias. E aí ela só começa a conhecer Deus verdadeiramente ali no encontro com Jesus, a partir da hora que ela tem esse encontro com Jesus mesmo ali, pessoalmente, né? No caso dela foi bem pessoalmente. Então ela começa a conhecer a si mesma, porque Jesus revela a identidade dela, e começa a conhecer quem era o Cristo, esse encontro verdadeiro com Deus. E aí eu parei para pensar sobre isso, como que essas cristãs perseguidas podem conhecer de Deus se até tem essa dificuldade da leitura, né? Porque a gente vê muitas histórias, a gente que recebe as informações da Portas Abertas, principalmente de homens que se converteram através da leitura da Bíblia. Né? Em algum momento eles recebem uma Bíblia, né? Às vezes nessas campanhas missionárias, conferências, a OM mesmo faz muito isso, distribui. A pessoa recebe, que tem país que é normal, pode até distribuir, não tem problema, a pessoa recebe, guarda, começa a ler sem estudo, sem ir à igreja, sem nada, e Deus vai falando e a pessoa se converte. Mas eu fiquei pensando nessas mulheres, falei, poxa, se elas não conseguem nem ler, elas realmente têm que ter um contato de alguém que fale para elas, porque senão não tem como elas chegarem até o conhecimento de Deus. E aí, uma história que me marcou bastante também, que está até nessas revistas de setembro, não sei se alguns irmãos recebem a revista, alguém que recebe a revista Portas Abertas? Nossa, só uma pessoa, tá? Então, mais um desafio aí pra gente. Lá tá contando a história de Dalila. A Dalila tem 12 anos, ela é do Paquistão e ela foi gerada, né? A família a gerou, eu até pensando sobre isso, né? Pensando na Zara, nossa, que tá pra nascer a qualquer hora, tá, irmãos? Hoje estou completando 37 semanas. Então, se eu sair correndo aqui... E a Dalila, ela foi gerada assim, com a intenção de dar lucro mesmo para a família. Né? Então, os pais já geraram a Dalila pensando nisso, porque sabiam que as crianças dão lucro e as mulheres mais ainda, né? Nesse caso, pela questão da prostituição. Porque no começo, essa comunidade, esses cristãos paquistaneses, o que acontecia? Eles eram obrigados, no começo não, até agora, né? Eles são obrigados a trabalhos forçados e as meninas, as mulheres,
aos abusos, né? Sofriam muitos abusos, sofrem muitos abusos. Aí eles tiveram uma ideia, né, como o próprio Edilson falou, o lucro, a economia, a gente não sabe nem falar se é uma ideia mesmo ou se é realmente algo diabólico, de pensar, poxa, já que elas são abusadas, vamos fazer disso um negócio, vamos gerar um dinheiro, então, se abusado por abusar, vamos começar a cobrar e fazer disso a prostituição. Os próprios pais começaram a ter essa iniciativa. Já que não tem outra saída, elas têm que ser abusadas, então começaram a fazer disso um lucro. Então toda essa comunidade cristã que é perseguida e não tem outras escolhas, eles começaram a fazer isso. Então as meninas já bem novinhas são mesmo dadas para a prostituição. E aí, numa conversa da Lila com a professora, com uma missionária local mesmo, que foi trabalhar na cidade dela, esqueci o nome dela, acho que era Lisa. Enfim, ela estava se abrindo com ela, né? Essa missionária é de lá mesmo e foi para trabalhar nessa cidade. E conheceu a Dalila e falou para ela. E ela começou a falar, contar, falou, olha, eu até agora me sentia super honrada, né? Por poder ser parte, prover o dinheiro para sustento para minha família, para meus pais, por ser uma renda fácil, ela ainda falou essa palavra, uma renda fácil para os meus pais. E aí, mais uma vez, eu lembrei da história da mulher samaritana, né? De, poxa, ainda não tinha aquele conhecimento da identidade dela, da importância que ela tinha, do valor que ela tinha, e achando que o que ela estava fazendo era até aceitável. E aí, a Fazila não se conformou com isso, essa missionária que está trabalhando com ela, porque o objetivo dela, nessa cidade, era trabalhar com a alfabetização mesmo, principalmente das mulheres. E ela começou a ver que, além de ler, de escrever, ela tinha que ensinar, que aconselhar e interceder mesmo pela libertação dessas meninas, dessas mulheres, que até então, para a gente pode até parecer absurdo, mas que até então estava achando que estava fazendo bem e ajudando, provendo sustento para a família. E uma das coisas que eu lembrei do texto também, que ela fala uma frase, no testemunho dela, ela fala, quando ela começa a conversar e a Fazila explica para ela essa questão toda da prostituição, e começa a falar com ela diz assim, eu quero viver uma vida de adoradora. Então ela começa a entender, né, uma menina com 12 anos, toda essa experiência que ela já viveu, a questão, né, da prostituição, e de repente ela começa a entender que ela pode ser, né, uma filha de Deus, que ela pode adorar o Senhor. Isso aí também começou a trabalhar muito com ela e esse projeto é um projeto novo também que a Fazila tem desenvolvido lá com elas, de não só alfabetizar, mas também da questão espiritual, de trabalhar com essas meninas e trazer essa libertação mesmo para a vida delas. E ela mesma já virou para os pais e falou, eu não vou continuar fazendo isso e a minha próxima geração vai ser diferente. Porque isso é uma coisa que já vem de geração, ela não é a primeira geração a fazer isso, né? A mãe provavelmente teve essa história e aí vem vindo e fica aquele ciclo que não se quebra. E ela já falou, a minha filha com certeza ela vai fazer isso. Então, são essas pequenas transformações que a gente ouve falar desse trabalho tão bonito dessas pessoas que se dispõem a ir lá. E a outra história também que me tocou foi da Zora. Zora é uma mulher do Bangladesh que ela era de família muçulmana, tal, com 15 anos ela se casou, mas aí tinha uma amiga dela que falava sempre para ela de Jesus, tal, sobre o cristianismo, e ela se converteu, e o sonho dela era compartilhar isso com o marido dela. Ela queria muito compartilhar o evangelho com o marido dela, mas mesma coisa, os dois analfabetos, não tinham como ler a Bíblia, e o que ela sabia eram algumas histórias que ela tinha ouvido dessa amiga dela. E mais uma vez eu lembrei também da história da mulher samaritana, que assim que ela descobre que Jesus é o Messias, o que ela faz? Ela sai correndo para contar, né? E hoje até me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, ela vai falar aos homens, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, ela corre para os homens e diz, e eles param para ouvir e vão verificar mesmo a informação. Então, ela, até nisso, hoje, nunca tinha parado para pensar nisso, que provavelmente essa conversa com Jesus deu autoridade para ela mesmo como mulher, autoridade de falar, não, eu vou falar
E a forma como ela falou, com certeza mostrou autoridade, porque os homens foram lá verificar, não falaram, o que essa mulher está falando, né? Não, vamos lá ver então se é o Messias mesmo. E acho que foi isso um pouco do que a Zora sentiu. Ela queria compartilhar isso com o marido e ela não tinha como fazer. E ela começou a orar, pedindo a Deus uma oportunidade, e aí a amiga dela, a mesma que compartilhou o evangelho com ela, abriu um curso de alfabetização. E aí ela entrou, assim, depois de muitos anos, ela orando, pedindo a Deus que a ajudasse, e ela entrou nesse curso de alfabetização, e aí ela começou, ela diz assim, aprender a usar a caneta foi um sonho realizável, né? Então, outro detalhe que eu pensei, falei, às vezes a gente quer ter sonhos tão grandes, coisas tão... E ela estava tão grata, que ela falou, aprender a usar a caneta foi um sonho realizado. E aí ela começa mesmo com a dificuldade dela, ler a Bíblia para o marido. Até então, a notícia que a gente tem, né, o marido ainda não se converteu, mas a gente não sabe também, né, até a notícia ser complicada, de repente a gente já até converteu, a gente não vai saber. Mas ela tem orado muito e tem podido compartilhar com o marido dela também, através da leitura da Bíblia agora que ela já consegue fazer. Através desse curso que ela conseguiu, que a Portas Abertas está por trás também desse curso de alfabetização. E ela mesmo falou uma outra frase que me chamou a atenção, ela diz assim, louva a Deus por poder saborear a sua palavra. Eu fiquei pensando, né, às vezes a gente está com a Bíblia lá em casa, a gente vai lá, abre, lê ali, né, dorme, às vezes não tem essa paixão que as pessoas, que os cristãos perseguidos, às vezes, como sofrem, eles têm uma paixão que precisa contaminar a gente, né? A hora que ela falou essa palavra, saborear, assim, a palavra de Deus, e aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, realmente, a gente se ocupa de tantas coisas e a gente não consegue, às vezes, vivenciar essa mesma paixão que eles têm, né? De dar tanto valor. Aquela Bíblia que está ali, a gente em casa tem quantas? 10, 15, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da capa de vinho, Bíblia da capa rosa, Bíblia, né? Aí ganha mais uma, Bíblia não sei o que, estudo não sei o que, né? E enfim, infinitas Bíblias, a gente não sabe nem qual que lê, né? E eles, às vezes, até no acampamento, a gente fazia simulação da igreja perseguida, a gente, quando tinha que distribuir as Bíblias, eram páginas da Bíblia, né? Às vezes tem lugares que não tem a Bíblia completa. São páginas que eles vão trocando, né? Essa semana eu li essa página, você leu aquela, semana que vem a gente troca. E eles mesmos se escolheiam, gente. É eles mesmos que não rasgam, né? Mas que tiram as páginas da Bíblia para poder distribuir, trocar entre si. Porque uma Bíblia só, para um só, seria muito egoísmo. Então, até isso, às vezes, a gente não dá valor e... Eu vejo minha filha, 3 anos e meio, já tem 3 Bíblias em casa de criança, a Bíblia da princesa, a Bíblia não sei o quê. E às vezes é isso, né? E eu faço muita questão dela, de incentivar a leitura, e disso também falo pra ela. Toda noite ela quer, eu quero ler a história da princesa. Pode ler da princesa, mas depois tem que ler a história da Bíblia. Então ela mesma já vem falando, mamãe, eu quero essa da Bíblia. E já vem pedindo, e a gente também vai podendo ensinar isso para os nossos filhos. E uma das coisas que a Zora falou no testemunho dela é que as mulheres, as vizinhas dela, têm visto essa mudança na vida dela desde que ela se converteu e que têm chegado até ela pedindo conselhos, pedindo oração. Então a gente sabe que isso é um testemunho muito grande, porque, né, no país onde tudo é fechado, e é muito interessante porque às vezes as mulheres não têm mesmo para onde correr, não tem com quem conversar. Às vezes são abusadas pelos próprios maridos, e aí quando elas conseguem confiar em alguém, que no caso dela é uma cristã local mesmo, a gente não está nem falando de uma missionária estrangeira, mas que as pessoas vêm até ela, pedem conselho, isso também para ela já é uma honra, já é algo que veio por questão dela ter se convertido ao cristianismo. E uma das coisas que o próprio testemunho na revista fala, que o encontro com Jesus tem mudado a história de muitas mulheres ao longo da história do cristianismo, né? Desde muitas histórias do Antigo Testamento, a gente que conhece as histórias bíblicas, depois pensando na mulher samaritana, e que ainda hoje, né, esse evangelho tem tido esse poder de mudar a história de muitas mulheres
que antes não tinham nenhuma esperança e que hoje podem, através da palavra, ter algum tipo de esperança e continuar. E uma das formas, né, que é o foco esse mês, que é a questão dos projetos de alfabetização. Então, quando essas mulheres aprendem a ler e escrever, elas não só estão tendo um valor como ser humano, né, mas também diante de Deus, porque elas começam a ter esse contato com a palavra de Deus e podem se sentir valorizadas como filha de Deus também, né, porque a maioria delas não tem nenhum valor nem como ser humano e muito menos ainda, vamos dizer, espiritual. E esse mês de setembro, a Portas Abertas, ela está, todo o recurso que está entrando para a missão, eles estão focando nesses projetos de alfabetização, né? Principalmente na Índia, Bangladesh, Vietnã, essas regiões em que a maioria da população não é alfabetizada e mais ainda pensando nas mulheres, porque se a gente pensar que lá ela já não tem valor, né, a mulher não tem valor, a mulher cristã, então ela é mais menosprezada ainda, né, porque já entra a questão da perseguição, e, enfim, então o foco desse mês, de todas as ofertas da Portas Abertas, é direcionar para esses projetos de alfabetização. Eu queria só ler alguns destaques aqui da revista, que ela traz. Sempre os destaques são notícias curtinhas, até vi que tem umas ali, mas não sei se realmente as pessoas pararam para ler. Eu vou só dar uma pincelada em alguns. Nem todos estão falando só específico das mulheres, mas acho que são notícias que podem nos atualizar também com relação à perseguição. A Nigéria, que é o 14º país em perseguição, no domingo, dia 29 de julho, quer dizer, nem faz tanto tempo assim, entraram alguns motociclistas armados na igreja, nas vilas cristãs, e atacaram no momento do culto. Então imagina, a gente está aqui sentado, né, bonitinho, adorando, e de repente esse pessoal entra e mataram mesmo o máximo de pessoas que eles conseguiram. Depois que eles saíram do templo, eles foram matando as pessoas pela vila, porque geralmente esses lugares os cristãos se aglomeram, né? Eles começam a viver em comunidades, em vilas juntos, até para poder se ajudar o outro. Então, quando eles vão, eles já sabem que ali é todo mundo cristão mesmo, eles já vão com esse objetivo mesmo e já sabem que o máximo de pessoas que eles matarem, para eles é melhor, porque é uma comunidade cristã. E aí eles aproveitam para incendiar as casas, enfim. Então, pelo menos nesse domingo de manhã, pelo menos 50 pessoas foram mortas, e 5 igrejas foram queimadas, só nesse domingo de manhã que aconteceu esse massacre em junho. Na Etiópia também a gente tem a notícia que a Etiópia é o 17º país em perseguição, que uma cristã foi morta em junho também, a Maria Yusuf, porque ela não renunciou à fé. Então, ela se casou, ela era muçulmana, e aí ela se converteu nesse período, já casada, e o marido não se conformava, não aceitava, e ele começou enfim, ela começou a sofrer maus tratos. Ela foi, às vezes eles até vão à polícia para denunciar, mas é a mesma coisa que nada, né? E aí ele mesmo a matou, né? Viu que não tinha solução, né? Ela não queria renunciar à fé, então eles dizem que é vergonha para eles, né? Então ele mesmo matou a esposa dele e fica por isso mesmo, porque ninguém vai atrás da justiça, né, enfim, por essa mulher. No Nepal também são vários líderes acusados de conversões forçadas, né? Eles fazem muito isso nesses países. Eles dizem assim, a gente vai prender o fulano de tal porque ele está forçando as pessoas a se converterem ao cristianismo. E a gente sabe que não é verdade. Mas, um país onde a lei é praticamente muçulmana, as pessoas são presas e ficam lá. Às vezes não tem ninguém nem por quem procurar essa justiça. E a Argélia também, as autoridades agora já começaram a proibir a construção de templos cristãos. Porque alguns países eles têm uma certa... eles autorizam um número, cada país varia, mas a Argélia já começou a entrar
E a Argélia é o 32º país em perseguição, ou seja, não é nem um dos topos, né? Mas eles já estão com essa lei de proibir a construção de novos templos cristãos. E a gente vê que isso realmente é uma discriminação, né? Enfim. Tem também uma que eu até vi ali, a fotinho dele, que é o Sattar. Ele também era muçulmano, se converteu, e ele é lá de Bangladesh também, e ele foi atacado, tá bem mal fisicamente, né? Eles foram primeiro uma delegacia de polícia para prestar queixa que eles estavam sendo perseguidos, mas aí foi pior, né? Vamos dizer assim, veio essa repressão e aí ele tá até, se vocês depois verem, tem uma foto dele ali, eu vi ele tá deitado na cama, todo ferido. Na Índia também, né? Eu vi uma notícia aqui falando que já tem aldeias também que estão proibindo a prática cristã, né, de rituais religiosos que não sejam hindus. Então, às vezes eles fazem isso, eles dão uma disfarçada da perseguição, né? Não pode se não for hindu, ou seja, o resto e aí entra também o cristianismo, é proibido. E duas notícias muito boas, né? A gente sempre fala das notícias boas, né? É que no Irã, que é um dos países mais perseguidos, ele é o 9º em perseguição, já tem notícia de que muitas pessoas estão tendo acesso pela internet, né, ao cristianismo, à palavra de Deus, mesmo o governo tentando, né, reprimir o uso da internet e diminuir um pouco o acesso. Não é igual aqui, que a gente acha o que a gente quiser na internet, eles conseguem reduzir o acesso, mas mesmo assim, já tem pessoas, não sei se são hackers cristãos, que estão conseguindo aí colocar, não sei, porque eu também não entendo muito não. E as notícias às vezes vêm resumidas, porque é o que eles conseguem passar pra gente. Mas já estão falando que tem pessoas que estão tendo acesso a vídeos, a pregações, a palavra de Deus, através da internet lá no Irã, de alguma forma estão conseguindo, e isso é uma bênção, né? A gente até usar essa tecnologia para... E a notícia da Meriam, não sei se alguém acompanhou a história da Meriam, ela estava presa lá no Sudão e ela estava condenada à morte já, né? E aí a gente começou, porque uma da missão, né? Da função que a gente pensa como portas abertas, que foi até o que o Dani falou ontem, é a questão da oração, de trazer, né, essas histórias, esses pedidos, para que a gente também se lembre deles. E aí o pessoal começou a orar muito nas igrejas, divulgar a história dela. E aí isso é legal porque a notícia vai se espalhando e meio que torna-se público, e até para o governo local onde ia executar um cristão, por exemplo, às vezes acaba não fazendo porque já está mais pública, né? Porque quando tem alguém lá preso que eles vão matar, ninguém está sabendo, vai ficar por isso mesmo. Mas quando eles conseguem espalhar, se alguém tiver a oportunidade de ver um filme Atrás do Sol, né? Atrás do Sol. É um filme que a Portas Abertas produz, fez, tem um DVD. Se alguém dá para comprar, enfim, não sei se de repente, se a igreja tiver e pudesse o pessoal assistir, ele mostra isso, como que a notícia chega pra gente, né? Então, porque não é muito fácil assim, né? É um negócio que... E aí ele mostra lá, à noite eles se encontram na padaria, então o padeiro é cristão, aí ele chama o cara lá dentro, ele tem tudo um código, né? Eu falo que eles são tudo 007, né? Esses irmãos perseguidos são tudo... E aí lá dentro eles começam a falar umas palavras, uns códigos. Chegou o fornecedor? Chegou! E eles estão falando da Bíblia, eles estão falando, né? E aí começa a passar notícia, então eles sabem que está num lugar que ninguém está vendo, aí ele fala, depois de amanhã vai ser a execução de um pastor tal. Aí esse homem se encontra com outra pessoa que fala francês, é toda uma história. E quem assistiu o filme é interessante, porque apesar de ser um filme, ele é baseado em todas essas situações, né? Como que a notícia chega pra gente aqui, que é bem assim mesmo, aí consegue passar para poder chegar na Europa, chegar no Brasil, chegar nos Estados Unidos, porque não são coisas que eles simplesmente mandam, deixa eu mandar por e-mail o que está acontecendo aqui, deixa eu ligar para alguém. Não tem esse recurso e nem pode, né? Às vezes são pastores que já estão até com a ficha suja, né? No bom sentido, porque são cristãos, já estão muito perseguidos. Então eles vão passando essa notícia também dessa forma.
E aí a Meriam, a notícia dela começou a se espalhar, os cristãos começaram a se mobilizar e alguns até começaram a mandar cartas para o governo, enfim, envolver toda uma questão dos direitos do ser humano mesmo. E aí eles conseguiram soltar, né? Porque acabaram tendo que soltar, porque viu que repercutiu muito essa notícia. E aí ela foi solta, aí a gente ficou todo feliz, todo mundo orando, agradecendo. Ela falou, mas ela não pode sair do país, ela está proibida. E a gente já sabia que ela ia sofrer outra represália no país, né? Provavelmente até ia matar sem ninguém saber, ou seja, não oficialmente, né? Vai morrer e depois vão falar que foi um acidente. E aí, mais uma vez, a gente começou a orar por ela, e agora a última notícia que a gente teve é que ela conseguiu esse direito de sair. Ela foi para a Itália, chegou lá na Itália, foi recebida pelo ministro da Itália, né, com todas as honras, até que provavelmente ela nem imaginava. E agora ela está indo para os Estados Unidos, ela conseguiu, né, esse refúgio lá nos Estados Unidos com a família dela. E ela estava separada dos filhos, ela tem filhos pequenos, ela estava presa sozinha mesmo, e assim, já era condenada a sentença de morte mesmo dela. E agora a gente pode se alegrar com a história dela, né? Que apesar de muitos que se vão e a gente não sabe, mas que ela provavelmente, Deus vai usar também a vida dela agora, mesmo estando longe ali com a família dela. Eu gostaria só de, já estou terminando, agora que eu lembrei. A gente vai assistir um pequeno vídeo, bem rapidinho, 2 minutinhos. Mi esposo estaba predicando el evangelio al aire libre. Vinieron los guerrilleros, se lo llevaron a la selva y le dispararon. Thế thì cái đám 8 năm tù về tội phổ biến kinh thánh là những tài liệu hoạt là có phương hại tới an ninh quốc gia. Yehooraan matiga naazii boone torba ko ujjo oromoega kuriya loitora maane jedhamu. اتنموا عليا مجموعة منهم وضربوني في راسي علشان ما قلتلهمش على مكان أبويا المسيحي. In the world today, forces of darkness seek to extinguish the gospel. But the light of Christ continues to burn in his followers, and we are called to strengthen what remains. One person can make all the difference. One person can bring hope. One person can stand in the face of the enemy and declare that darkness will not win today. That person can be you. Amém. Para encerrar, eu queria só fazer uma oração que eu fiz em forma de música, pedindo então que os irmãos abaixem as cabeças, fechem o olho e neste momento
pense um pouquinho sobre essa oração que eu escrevi e sobre a sua própria oração diante de Deus e diante dessa circunstância, como que Deus pode nos usar e nos ensinar a nos envolver e a fazer algo por esses cristãos. Ensina-me, Senhor, a viver como Jesus viveu. Ensina-me, Senhor, sentir a dor de quem por ti sofreu. Ensina-me, Senhor, a orar pelos que perseguidos são. Ensina-me, Senhor, a servir outros cristãos. Quero me esvaziar de mim e encher-me mais de ti, aprender a amar mais, aprender a te servir. Ensina-me, Senhor, a viver como Jesus viveu. Ensina-me, Senhor, sentir a dor de quem por ti sofreu. Ensina-me, Senhor, a orar pelos que perseguidos são. Ensina-me, Senhor, a servir outros cristãos. Quero me